Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa substância que é uma chave química, uma tecnologia ancestral e um portal espiritual, tudo ao mesmo tempo. É o iopo. Exato. Um pó psicoativo usado há milênios aqui na América do Sul, extraído das sementes de uma árvore. E nós estamos com um material riquíssimo em mãos. Uma análise etnobotânica e antropológica bem densa. E a nossa missão aqui vai ser decifrar o que há de mais essencial nisso. Isso, a gente vai fundo na botânica, na química, numa história que tem no mínimo uns 4.000 anos. E o mais importante, né? O significado que o iopo tem para povos como os Yanomami e os Piaroa. A ideia é ir muito além daquela palavra alucinógeno, né? E entender como essa semente virou uma ferramenta para, sei lá, sustentar o céu. Exatamente, conversar com os ancestrais. É outro patamar. Perfeito. Então, para começar do começo, de onde exatamente vem o iopo? Bom, ele vem das sementes de uma árvore chamada Anadenanthera peregrina. Ela tem vários nomes populares por aqui. Paricá, niopo. Ah, sim. E logo de cara o material já aponta uma confusão bem comum que as pessoas fazem com uma prima dela, a Anadenanthera colubrina. Que é a fonte do cebil, certo? Isso, do cebil. E não é só um detalhe botânico. Faz diferença na prática? Faz toda a diferença. Para os povos que usam, essa distinção é vital. A peregrina, a do iopo, é uma árvore enorme, pode passar dos 20 metros, tem uma casca bem rugosa, típica da Amazônia, da bacia do Orinoco. Ok. Já a colubrina, a do cebil, é menorzinha, mais espinhenta e cresce em lugares tipo cerrado, caatinga. A química delas é diferente, o teor dos alcaloides muda, até a textura da semente. Saber qual é o primeiro passo de tudo. Entendi. É um tipo de conhecimento que a gente perdeu completamente, né? Olhar para uma árvore e saber o poder que ela carrega ali. Exato. E tem um ciclo. A árvore do iopo ama o sol, floresce ali entre agosto e novembro, e as sementes, que são o coração de tudo, amadurecem entre julho e setembro. Tem a janela certa para a colheita. Ok, vamos para a química então? O que faz essas sementes serem tão potentes? Porque quando se fala em psicoativos da Amazônia, a primeira coisa que vem à mente é o DMT da ayahuasca. Mas aqui a história é outra, né? Completamente outra. O protagonista aqui não é o DMT. É um alcaloide chamado bufotenina. Bufotenina. Ou 5-HODMT. A concentração dele na semente é altíssima. Chega a 74 miligramas por grama, é coisa pra caramba. O DMT até aparece, mas, sim, em quantidade bem menor. E isso muda tudo. Tudo, desde o efeito até a forma de usar. Que é a inalação, né? O rapé, o pó é soprado pelo nariz. Por que essa via? Porque é uma solução farmacológica genial. Se você comesse a semente, uma enzima no estômago chamada MAO, ela é tipo um segurança químico do nosso corpo. Ela destruiria a bufotenina antes de chegar no cérebro. Ah, entendi. A inalação simplesmente contorna isso. A mucosa nasal é supervascularizada, então a absorção é quase instantânea. O efeito é muito rápido e muito intenso. E como é esse efeito? Os relatos descrevem como? Fisicamente, é bem particular. Os relatos falam de uma vibração corporal intensa, no começo, uma sensação de pressão no corpo muito forte, quase como se a pessoa estivesse sendo espremida, sabe? É uma assinatura química bem única. Ok, isso já é super complexo, mas aí a coisa fica ainda mais interessante. Alguns povos, como os Piaroa, não usam só o iopo. Eles misturam outras plantas. E é aí que a gente vê o nível de sofisticação. Eles combinam o iopo com plantas que contêm inibidores daquela mesma enzima, a MAO. Peraí, Uma delas é o cipó mariri, o Banisteropsis cape. o mesmo da ayahuasca? O mesmíssimo. Então eles estão, na prática, desligando o sistema de defesa do corpo para que a experiência seja mais longa e mais profunda? Exatamente. É uma farmacologia combinada. Ao usar o inibidor da MAO, eles não só prolongam, como aprofundam as visões, que eles chamam de pintas.
Isso é um conhecimento que a nossa ciência só foi entender, tipo, no século XX. Que loucura. Mas é super importante um alerta que o material traz. No contexto moderno, essa combinação é perigosíssima. Para quem usa antidepressivos, por exemplo, o risco da síndrome serotoninérgica é altíssimo. Pode ser fatal. Bom saber. E, além da química, a profundidade histórica disso é de cair o queixo. A gente está falando de algo com, no mínimo, 4.000 anos de uso contínuo. 4.000 anos. É uma das tradições psicoativas mais antigas da humanidade que ainda está viva. Isso é o que a gente tem de evidência direta, arqueológica. Sim, com os instrumentos, resíduos do pó, mas se a gente for para a arte, a história pode ser bem mais antiga. No Parque Nacional de Chiribiquete, na Colômbia, tem pinturas rupestres de até 20.000 anos. 20.000 anos? Isso era do gelo. Exato. E nessas pinturas aparecem figuras que os arqueólogos identificam como representações das sementes de iopo ligadas a rituais de transformação, xamãs virando jaguares. Uau! É um símbolo de poder e de trânsito entre mundos que é absurdamente antigo. E quando os europeus chegaram, eles devem ter ficado de cara ao ver isso. Totalmente. O primeiro relato que a gente tem é de um monge, Ramon Pané. Ele estava na segunda viagem do Colombo, lá por 1496. Nossa! E ele descreveu os líderes do povo taino, no Caribe, usando um pó que eles chamavam de cooba. Eles tinham os aplicadores de osso em forma de Y, sopravam o pó no nariz e entravam em transe. Para quê? Qual era o objetivo? Para consultar os deuses, tomar decisões de guerra. O Pané escreveu que eles diziam ver o mundo de cabeça para baixo. Era uma ferramenta de governança, sabe? Isso mostra que não era algo isolado da Amazônia, mas uma prática super difundida. Uma rede imensa. A arqueologia acha esses kits de rapé, bandejas, tubos de osso, de lhama, de pássaro, por toda a América do Sul. Do Peru ao norte do Chile, havia um intercâmbio intenso desse conhecimento e dessa tecnologia. Falando em tecnologia, a preparação do pó em si não é nada simples, né? Não é só moer a semente e pronto. De jeito nenhum. É uma tecnologia refinadíssima. Tem várias etapas. Primeiro, eles tostam as sementes levemente, só para soltar a casca sem queimar o miolo. Certo. Depois, moem esse miolo até virar um pó finíssimo. E aí vem o passo que parece mágica, mas é pura química. A alcalinização. Eles adicionam algo no pó? Né? E é aqui que a história fica ainda mais surpreendente, pelo que eu li. Sim. Eles adicionam uma base alcalina. Antigamente podiam ser cinzas de certas plantas, mas o método mais potente envolve conchas. Conchas? Conchas de caramujos de água doce, do gênero Pomácea. As conchas são queimadas em alta temperatura, calcinadas, e aí viram pó. Peraí, isso é inacreditável. Eles estão adicionando conchas de caramujo. Parece algo saído de um livro de poções. Como isso funciona? Qual é a mágica química por trás disso? A mágica é genial. O pó das conchas queimadas é basicamente hidróxido de cálcio, uma substância muito alcalina. Ao misturar no pó da semente, ele eleva o pH da mistura. E o que isso faz? Essa mudança de pH provoca uma reação que converte os alcaloides da sua forma de sal, que é como eles estão na planta, para a sua forma de base livre, o famoso freebase. Ah, então adicionar o pó das conchas é como virar uma chave química. Ele destrava a substância para que o corpo consiga absorver pelo nariz de forma muito mais potente, é isso? É exatamente isso. A forma de base livre atravessa as membranas do nariz e entra na corrente sanguínea com uma eficiência, assim, brutalmente maior. Sem esse passo, o efeito seria muito, muito mais fraco. Caramba! É a diferença entre uma ferramenta que funciona e uma que mal funciona. E depois, claro, vem os instrumentos. O tepe, que é um tubo longo para uma pessoa soprar no nariz da outra. Que é visto como uma transmissão de energia, né? Isso, de espírito. E o curipe, que é um aplicador em V para autoaplicação. Toda essa química, toda essa história são impressionantes. Mas eu fico pensando, para que tudo isso? O que realmente acontece na mente, no espírito de quem usa o iopo nesse contexto original? Qual é o propósito? Essa é a pergunta central
E para responder, a gente pode olhar para dois povos que são mestres nisso, os Yanomami e os Piaroa. Para os Yanomami, o rapé visionário deles, o Epena ou Yakuana, é a coluna vertebral da cosmologia deles. Não é algo recreativo, então. De forma alguma. Longe disso. É um trabalho pesado. Eles usam o Epena para invocar os Chapiripe, Que são? espíritos ancestrais que vivem na floresta Aurihi. O grande xamã Davi Kopenawa descreve que, quando ele inala o pó, o peito dele se torna uma casa de dança para esses espíritos. Eles vêm e dançam dentro dele, E por que eles chamam esses espíritos? para curar e para proteger o mundo. Eles acreditam que as doenças são fumaças epidemias trazidas pelos não indígenas. Os Chapiripê vêm para combater essas fumaças, mas a tarefa mais importante é manter o equilíbrio cósmico. Como assim? Na visão deles, os xamãs, com o poder que o Epena lhes dá através do Chapiripê, literalmente seguram o céu para que ele não desabe sobre a terra. É uma responsabilidade imensa. A nossa visão ocidental talvez chame isso de metáfora, mas para eles é uma ação literal, tão real quanto o construir uma casa. É o trabalho mais importante que existe. Usar iopo para um xamã Yanomami é um ato de sustentar o céu. Uau! Agora, para os Piaroa, que vivem na Venezuela, a lógica é um pouco diferente, mas igualmente profunda. Para eles, o iopo, ou Nyuá, permite que a alma do xamã se separe do corpo. Uma viagem astral, por assim dizer. Sim, uma viagem com um destino muito específico. A alma, que eles chamam de taquarua, viaja para dentro de montanhas de pedra, onde os ancestrais moram. Lá, ela aprende as canções de poder, os mitos de criação. Então o xamã se torna uma ponte viva entre a comunidade e o mundo dos criadores. Exato. E tem um conceito dos Piaroa que é simplesmente alucinante. A ideia de que essas plantas vieram antes do próprio pensamento humano. Como assim, antes do pensamento? É uma inversão completa da nossa lógica. Para nós, a consciência cria a experiência. Para eles, a experiência com a planta cria a consciência. O herói mítico deles, o Ahari, só conseguiu pensar e criar o mundo depois de ter usado o iopo. Peraí, o iopo é o que ensina a humanidade a pensar? Exatamente. O pensamento não nasce dentro de nós, ele é um presente ou uma lição que foi ativado por essas chaves químicas da natureza. Isso muda tudo. E é importante também fazer uma distinção que muita gente confunde hoje em dia. Iopo não é a mesma coisa que aquele rapé de tabaco que se popularizou. Distinção fundamental. São universos diferentes. O rapé de tabaco, que tem só tabaco e cinzas, usa a nicotina para trazer foco, aterramento, limpeza. É mais cotidiano. O iopo usa triptaminas para induzir visões, transe profundo, dissolução do ego. A experiência física é muito mais forte, imagina. Avassaladora. Não tem comparação. E a questão legal reflete um pouco isso. No Brasil, os alcaloides puros, como a bufotenina, são substâncias controladas. Mas a planta em si não é proibida, certo? Correto. A árvore Anadenanthera peregrina não está na lista de plantas proibidas. Isso cria uma zona cinzenta, uma ambiguidade jurídica, que na prática protege o uso religioso e tradicional de forma parecida com o que acontece com a ayahuasca. E hoje, claro, o iopo está saindo desses contextos. A gente vê um aumento do turismo espiritual, retiros oferecendo a experiência. Sim, e isso traz uma série de questões complexas. Por um lado, a ciência moderna está finalmente começando a investigar o potencial terapêutico dessas moléculas. Já tem estudos sobre o potencial antidepressivo, da bufotenina, até uma pesquisa que sugere que ela pode inibir o vírus da raiva. Interessante. Mas, por outro lado... Tem o risco da banalização, da apropriação cultural. Exatamente. E da sustentabilidade. A demanda crescente e pode pressionar a planta. E o mais grave é que o conhecimento associado a ela está sob ameaça. A destruição do território Yanomami pelo garimpo ilegal não está só matando um povo e uma floresta. Está queimando uma biblioteca viva de sabedoria com milênios de idade. Resumindo tudo, fica muito claro que o iopo não é só um alucinógeno. É um nexo onde se encontram botânica, química, história
E uma espiritualidade que dá sentido e estrutura para culturas inteiras. É muito maior do que a gente imagina. Perfeitamente colocado. E aquela crença dos Piaroa de que substâncias como o iopo não apenas expandem, mas talvez tenham originado o pensamento humano, nos deixa como uma reflexão, né? Ela nos obriga a questionar a soberania da nossa própria mente. Quanto do que a gente chama de consciência, de cultura, de criatividade, não se deve apenas à arquitetura do nosso cérebro, mas a uma coevolução, uma dança de milênios com as chaves químicas que as plantas nos ofereceram para destravar a percepção.